Oi, gente! Nós de novo, né, dando continuidade às nossas aulas online, tá? Agora nós vamos falar do módulo 5, tá? Soluções e coeficientes de solubilidade. Então vamos fazer o resumão de novo, no caderninho, bonitinho, igual vocês estão acostumados, tá? Então, soluções químicas, igual a gente estava falando, tá? Então, como que eu identifico uma solução? O que é uma solução? Então, por que a gente vai falar especificamente das soluções? Grande parte do nosso cotidiano, grande parte das atividades, né, industriais, atividades na área da saúde, a gente trabalha com soluções, a gente trabalha fabricando, formando soluções. Então, por isso, né, que desde o ensino médio já vem a química, já traz esse conceito para o aluno entender o que é uma solução, como as diversas maneiras a gente está preparando soluções. Tá? Então, das dispersões, a solução é a mais importante, que a gente tem que saber, tem que estudar mais a fundo mesmo, tá? Então, vamos lá. A identificação. Então, como que eu sei que é uma solução? Então, a solução é uma mistura de duas ou mais substâncias, né? Em que, principalmente, no caso da solução, as mais comuns, elas são mistura de duas substâncias. Então, eu tenho a substância, nós chamamos soluto, e a substância dispersa, nós chamamos de soluto, e a substância dispersante, nós chamamos de solução. Então, a solução verdadeira, ela é qualquer mistura homogênea. Igual eu falei pra vocês, verdadeira por quê? Porque o coloide, né, igual a gente falou da aula passada, ele quer ser uma solução, mas ele não é, né? Ele é farsão, ele quer enganar a gente, mas ele não engana não, tá? Então, exemplos de soluções. A água que bebemos, a água potável. Lembrando de novo, desde a água potável é uma mistura homogênea, é uma solução. Você viu que a gente coloca cloro, a gente coloca flúor, tem hora que a gente tem que ver o pH, então às vezes tem que equilibrar o pH, então coloca mais substâncias lá, que é o cal, né, para às vezes aumentar o pH, diminuir o pH, vamos, né? Então, no caso o cal para aumentar o pH, tá? Então, os refrigerantes, tá? Os combustíveis, o álcool hidratado, né? A gasolina, esse álcool 70, né? O álcool 70 que está sendo tão falado hoje no combate da Covid, né? 19, desse coronavírus. Então, aquele álcool que a gente compra, o álcool 70, é uma solução. Fala 70 porque eu tenho 70 partes de álcool e 30 partes de água. Então, é o álcool hidratado. É uma solução, tá? A gasolina, né, ele é um combustível, ela é também uma mistura de substâncias, nós chamamos de hidrocarbonetos, vamos aprender lá na química orgânica, uma mistura homogênea, também uma solução. Diversos produtos de limpezas, né, são exemplos de solução. Os componentes da solução. Então, nós temos os que são chamados soluto e os que são chamados solventes. Então, o que é o soluto? O soluto é a substância que vai ser dissolvida no solvente. Em geral, na maioria das soluções, ela está em menor quantidade, tá? Então, uma solução, né, a maioria, quando a gente percebe que aquela substância está em menor quantidade, ela é considerada o soluto. O solvente é a substância que dissolve o soluto, né? E especialmente é ele que condiciona o estado de agregação da solução. Então, se o solvente é um gás, a solução vai estar no estado gasoso. Se o solvente é um líquido, que são os mais comuns, são as soluções mais comuns que existem, ela vai estar no estado líquido. Se o solvente é um sólido, a solução vai estar no estado sólido. Então, isso aqui é o mais importante. Ela condiciona o estado físico da solução, tá? Tipos de soluções. Então, nós temos a solução líquida, refrigerante, né? Nós temos o álcool hidratado, esse álcool 70. Solução sólida, que é aquelas ligas, né? A gente falou muito no primeiro ano das ligas. O bronze, né? O latão, o ouro 18 quilates, tá? O aço inoxidável, tá? Então, são ligas, são soluções sólidas. Tá? E a solução gasosa, o ar atmosférico é uma mistura homogênea, a gente não consegue, né? Só que a gente sabe que é mistura de vários gases, nitrogênio, oxigênio, tem o vapor de água, tem o CO2,
tá? Argônio, tá? Então, é uma mistura de gás, tá? Então, nós temos, de acordo com o estado de agregação, nós temos 3 tipos de soluções, tá? Então, vamos lá. Então, como que a gente classifica, né? Dentro das soluções, existe um conceito, uma unidade, para estar medindo o coeficiente de solubilidade de cada solvente, tá? Que a gente representa pelo CS ou KPS, tá? Então, o que é esse coeficiente de solubilidade? É a capacidade de uma substância, no caso do solvente, dissolver a outra, tá? Essa capacidade, ela tem um limite. Ela depende da temperatura, ela tem uma quantidade X que ela consegue dissolver. Por exemplo, o coeficiente de solubilidade do açúcar a 30 graus Celsius é 220 gramas em 100 gramas de água. Então, o açúcar vai ser o soluto, a água, 100 gramas de água, ela consegue dissolver no máximo 220 gramas de açúcar, tá? Então, olha lá, eu tenho, se eu colocar, né, a coeficiente de solubilidade do açúcar a 30 graus Celsius, então a temperatura ela influencia muito. Daqui a pouquinho nós vamos ver, né, no modo das curvas de solubilidade, vocês vão ver que a temperatura influencia muito. Então, a solubilidade, o exercício tem que me apresentar a temperatura, tá? Porque é feito experimentalmente e cada substância tem a sua quantidade X para ser dissolvido, tá? E ela determina esse KS, tá bom? Então, o que é a dissolução, né? Foi até bom colocar esse exemplo aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho os cristalzinhos de açúcar, da molécula açúcar, a gente pode nem falar muito cristal, porque senão dá a intenção que é uma substância iônica. O açúcar, né, a gente vai ver daqui a pouquinho, que ele é uma molécula, ele é só formado por ligações covalentes. Quando eu dissolvo alguma coisa em água, o que acontece? A água, ela vai fragmentar aquela substância em partículas menores, tá? Então, isso é a solução. Essa partícula não vai ser transformada em outra substância diferente. Isso aqui não é um fenômeno químico. A dissolução é um fenômeno físico. Vem o solvente e vai diminuindo, vai fragmentando, diminuindo aquela substância que estava no maior, fragmento em partículas menores. Tá bom? Então, ela vai envolvendo cada partícula e com isso eu não consigo mais visualizar a presença das partículas, no caso aqui do soluto. Se eu aquecer e evaporar, a água ela evapora sozinha o açúcar vai voltar direitinho, cristalizar novamente, ficar no estado sólido de novo. Então, por isso que a dissolução não é um fenômeno químico, é um fenômeno físico, né? Pensando assim, então nós temos a classificação das soluções. Então, a gente pode classificar soluções quanto à quantidade do soluto, quanto à natureza do soluto e quanto ao tamanho das partículas do soluto, tá? Quanto à quantidade de soluto, então nós temos nominhos especiais que precisam ser gravados, que é muito cobrado, Enem, seriados, vestibulares, tá? A gente chama de solução insaturada quando a quantidade soluta é inferior à quantidade padrão, ao KPS, ao coeficiente de solubilidade, tá? Então, quando a quantidade de soluto é menor, é inferior à constante